Salve, salve, segundão, professor Alex, Geografia. Vamos dar início aos nossos estudos nesse volume 6 da aula 5. Vamos continuar desenvolvendo os nossos temas sobre espaços agrários, ok? Então convido a todos a irem para a página 16 da apostila de vocês para a gente dar início a essa aula de hoje. Aqui não, sua silicaita! Vejam bem, na aula passada a gente discutiu muito sobre os agrossistemas e critérios para a classificação desses agrossistemas. Então a gente estava desenvolvendo temas relacionados à atividade da agricultura, que é uma das atividades desenvolvidas no espaço rural. Logo no início do desenvolvimento desses conteúdos, nós então entendemos que o espaço rural se caracteriza pelas atividades econômicas predominantes no espaço rural. E as atividades predominantes do espaço rural são as atividades do setor primário. Pois bem, quais são as atividades do setor primário? Agricultura, pecuária e extrativismo. Falamos sobre agricultura e hoje nós vamos finalizar essa primeira parte desse estudo falando da pecuária e também das formas, dos tipos de extrativismo. Além da agricultura, que é a principal atividade desenvolvida no setor primário da economia, os espaços rurais se destacam pela existência de outras atividades econômicas, dentre elas a pecuária. É muito comum, eu vou dizer para vocês, as pessoas recorrerem ao conceito de pecuária apenas a produção e criação do gado bovino, o que é um erro. Outros tipos de gado também fazem parte da atividade da pecuária, mas não somente o gado bovino. O que seria a pecuária então? Consiste na criação e na reprodução de animais para obtenção de produtos de subsistência, ou seja, para sobrevivência, ou comerciáveis no mercado, atendendo a objetivos econômicos. A pecuária inclui a criação de gado suíno, porcos, bovino, bois e até búfalos entram em gado bovino também, equino, ovinos, que são ovelhas, carneiros, caprinos, cabras, bubalino, aves, avicultura, coelhos e abelha, apicultura, entre outras modalidades menos populares. Então, todos esses exemplos de criação e reprodução de animais, ou para fins de sobrevivência e principalmente para fins econômicos, fins comerciais, é denominado de pecuária, que é uma atividade muito antiga praticada pela humanidade. Trata-se de uma das primeiras atividades produtivas desenvolvidas pela humanidade, a qual vem sendo praticada na forma de pastoreio. Esse método mais simples de criação de animais ainda é realizado por muitas sociedades na atualidade, em muitos locais onde de maneira itinerante, ou seja, conduzindo-se o rebanho a locais variados, onde haja disponibilidade de pastagem e água. Hoje em dia, com a padronização de alguns procedimentos e a incorporação de novas técnicas, a criação de animais evoluiu até definir as duas modalidades de produção. Aqui uma imagem, da ainda
comum prática do pastoreiro, no caso aqui em regiões, em países da Europa, Bósnia e Herzegovina. Em outros países europeus, asiáticos, na América, em todos os continentes, a prática do pastoreiro ainda é muito comum. Quando nós trabalhamos a agricultura, nós falamos de uma agricultura intensiva e da agricultura extensiva. Essa ideia também se aplica à prática da pecuária. Nós temos a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. No que elas se diferem então? Veja, a pecuária intensiva, ela prioriza especialmente, no caso dos bovinos, a produção de leites e derivados. As propriedades se dedicam a essa atividade, tendem a ser menores que a da pecuária extensiva, áreas menores, visto que o gado leiteiro normalmente fica confinado em estábulos com elevado grau de automatização e é alimentado com ração balanceada, controlada, dispensando a pastagem natural. No caso da produção de aves, aplica-se um típico sistema fabril nos viveiros. Essa pecuária intensiva, o gado fica confinado, recebe mais cuidados, é vacinado, cruzamento genético, aprimoramento, de carcaças, de espécies, biotecnologia, para que resulte em maior produtividade. O objetivo final, obviamente, é um ganho na produtividade, seja dos derivados, da carne, do leite, enfim. Na pecuária extensiva, prioriza, no caso dos bovinos, a criação de gado de corte para obtenção de carne e couro. Esta atividade tende a ocupar um percentual expressivo das terras disponíveis do espaço rural, visto que o gado se alimenta principalmente de pasto natural. No Brasil e em muitos outros países, tal prática está associada aos latifúndios, grande propriedade rural. A pecuária extensiva também se aplica à produção de outros tipos de gado, como o ovino, bubalino ou caprino. Então, nessa modalidade da pecuária extensiva, o gado é criado solto, com menos cuidados, muitas vezes nem vacinado, e obviamente que resulta em uma menor produtividade. Eles são sistemas opostos, Um em que o gado recebe mais cuidados e outro em que o gado recebe menos cuidados. Aqui a gente está vendo imagens da prática da pecuária extensiva nos Estados Unidos e também da pecuária extensiva de ovinos na Austrália. Mas eu gostaria de complementar com vocês que no Brasil, na verdade, a gente tem um sistema que é uma mistura da pecuária extensiva com a extensiva. Na verdade, é uma modalidade intermediária, mista, chamada de pecuária semi-extensiva. No que ela consiste? O rebanho, apesar de ser mantido em pastagens, recebe acompanhamento com o uso de tecnologias. Então esse é um diferencial da pecuária bovina brasileira. Falaremos mais à frente. O Brasil, como um grande produtor e exportador mundial de carne bovina, de carne suína, de aves, frangos, galináceos, e em particular a pecuária bovina, nós temos no Brasil essa adaptação da pecuária intensiva e extensiva juntas, compartilhando características dos dois sistemas. Então essa é a atividade da pecuária. Além da agricultura, além da pecuária, também é comum no espaço rural a prática do extrativismo.
Conceito: as atividades extrativistas diferem da agricultura e da pecuária porque, em oposição a estas, coletam produtos naturais cuja produção não foi intencionalmente aumentada para fins de exploração. Ocorrem predominantemente em espaços rurais, embora em alguns casos possam ocasionar processos de urbanização, como no estabelecimento de povoados no entorno de regiões de mineração. Existem 3 modalidades de extrativismo: o extrativismo vegetal, mineral e animal. No que consiste o extrativismo vegetal? Na coleta de recursos vegetais não cultivados, mas sim extraídos, retirados pelo ser humano, tais como madeira nativa, óleos, folhas, frutos e látex, por exemplo, para a produção de borracha natural. No extrativismo mineral, engloba as atividades referentes à mineração, que tratam da extração e do beneficiamento de minérios. O que seria beneficiamento? Nós temos o conceito aí ao lado. Trata-se das atividades de preparo granulométrico, o tamanho, a granulação desse minério, concentração ou purificação de minérios por meio de processos físicos ou químicos. Além do extrativismo animal, que reúne as atividades de caça e pesca. Então são 3 modalidades de extrativismo: vegetal, mineral e animal. Aqui nós temos imagens, né, da famosa árvore pau-brasil, que foi o primeiro ciclo econômico brasileiro, né, a árvore que deu nome ao nosso país, sendo explorada lá no início do século XVI, né, para fabricação de tintas na Europa. E também uma saga da mineração brasileira, Serra Pelada, nos anos 80, né, que reuniu milhares de garimpeiros para a realização do extrativismo mineral no estado do Pará. Veja, as atividades pesqueiras no Brasil, especialmente em águas oceânicas, não têm o mesmo peso econômico que apresentam em outros países, como o Japão, Peru, Noruega, o próprio Estados Unidos, que são países mais piscosos. Esse é o termo mesmo, né? Piscosidade. E no Brasil são praticadas duas categorias de pesca: a pesca artesanal, que é essa que o texto vai estar aí desenvolvendo, mais praticada em rios e também na extensão do litoral brasileiro, e a pesca industrial também. Então são dados aí sobre a prática da pesca artesanal no Brasil, mas também se pratica no Brasil a pesca industrial, com técnicas mais sofisticadas de armazenamento, enfim, né? Inclusive até mais predatória também. Aqui um termo curioso: silvicultura. O que seria? Diferente do extrativismo vegetal, a silvicultura caracteriza-se pelo manejo e pela extração de árvores de florestas plantadas e não nativas. Então a silvicultura não é uma prática de extrativismo, é uma agricultura de árvores, é um cultivo de árvores. Essa atividade está diretamente relacionada à obtenção de matérias-primas básicas para muitas indústrias, como a madeireira, a de papel e celulose. Aí a gente está vendo uma imagem da silvicultura em Minas Gerais, né? No Brasil nós temos como exemplos dessa prática de silvicultura o cultivo do eucalipto, o cultivo do pinus, né? Espécies inclusive exóticas que foram introduzidas na flora brasileira para atender a esses fins industriais, na flora brasileira. Produção de papel, madeira, celulose, enfim. Mas
essa prática também é histórica no Brasil, né? Eu digo do extrativismo vegetal. Os conhecimentos da silvicultura também têm sido utilizados para empreender reflorestamentos em áreas degradadas ou mesmo nas cidades, com a realização de arborizações e paisagismos urbanos. Além da agricultura e das outras formas de produção mencionadas, os espaços rurais abrigam uma atividade que vem crescendo a cada dia no mundo todo, o chamado turismo rural, né? Eu já vi um título em um artigo tratando desse tipo de prática no campo de o novo rural, né? Um exemplo seria hotéis fazenda, por exemplo, né? Então o texto aqui do Mundo do Trabalho faz uma menção sobre o turismo rural, né? Encontra-se em franca expansão no Brasil, proporcionando aos moradores do campo uma nova fonte de renda. Então, uma citação que esse tipo de prática também vem sendo desenvolvida aí. Esportes, né, radicais, várias modalidades que atendem a esse espaço rural. E, não menos importante nessa parte final da nossa aula, pessoal, a gente vai falar sobre a participação do setor primário na composição do PIB. Mais uma vez relembrando, estamos trabalhando os espaços agrários e até então desenvolvemos as principais atividades desenvolvidas no campo: agricultura, pecuária e extrativismo, além agora aí por último citado novas, recentes práticas econômicas desenvolvidas no campo como o turismo. O setor primário é muito importante na composição do PIB, Produto Interno Bruto, de cada país. Mas o que nós vamos perceber na sequência aqui dos nossos estudos é que em alguns países a participação desse PIB tem um peso maior, um percentual maior, principalmente em países menos desenvolvidos ou menos industrializados, mas também compõe em grande importância o PIB de grandes economias do mundo desenvolvido. Um dos indicadores mais utilizados para avaliar a força da economia de um país é o PIB, Produto Interno Bruto. Força da economia. É um indicador econômico. Ele representa a soma entre os valores monetários de todos os bens e produtos produzidos em um determinado período, normalmente um ano. Em 2014, o PIB brasileiro foi de 2,36 trilhões de dólares, o sétimo maior do planeta, atrás então, naquele momento, das 6 maiores economias do mundo. No entanto, é preciso ter muito cuidado na análise de tais dados, visto que o real nível de desenvolvimento socioeconômico de um país somente é revelado pelo cruzamento de uma série de outros dados econômicos e sociais, além do PIB. Então, é uma forma de entendermos que nós não podemos, por exemplo, classificar o desenvolvimento de um país considerando apenas o seu produto interno bruto. Ele participa também como indicador, mas classificar um país em desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, é necessário o cruzamento de uma série de dados econômicos e também sociais, como o IDH, por exemplo. A composição do PIB é um elemento muito interessante na investigação pelos setores da economia. Nos países menos desenvolvidos, que apresentam uma economia pouco diversificada e apoiada fundamentalmente em atividades agrárias, a participação do setor primário no PIB tende a ser expressiva.
Além disso, em tais países, o número de trabalhadores empregados nessas atividades tende a ser maior do que nos países industrializados. Então, é perfeitamente possível notar a composição do PIB na sua participação por setores e também na composição da PA, da população economicamente ativa. Nós teremos 3 exemplos aqui a serem analisados. O exemplo 1 é de um país africano da região subsaariana, Moçambique. Vejam os dados. A agricultura contribui com 23% do PIB do país e ocupa mais de 80% da PA, ou seja, uma participação do PIB relativamente pequena, mas com uma grande concentração da população economicamente ativa no setor primário. O segundo exemplo é de um país asiático, da Coreia do Sul. A agricultura participa com apenas 2,6% do PIB e ocupa 6,9% da população economicamente ativa. Uma pequena participação no PIB e uma pequena participação da população economicamente ativa. E a justificativa para essa pequena participação está logo na sequência. A indústria representa 39,2% do PIB e ocupa 23,6% da PA. Para chegar aos valores totais, é claro que aí a gente não está mencionando a participação no setor terciário. O terceiro exemplo seria dos Estados Unidos, aqui na América. O maior PIB do planeta, com elevada atividade industrial, eles são os maiores produtores agrícolas do mundo. Porém, apenas 7% dos trabalhadores estadunidenses vivem da agricultura e outros 20,3% estão empregados nas indústrias. O restante da força de trabalho, mais de 79%, está no setor terciário. Então nós vamos ver aí que existe uma tendência na economia global, principalmente nos países mais desenvolvidos ou mesmo nos países em desenvolvimento como o Brasil, da população economicamente ativa estar concentrada no setor terciário, o setor de serviços e comércio, e também o setor terciário ter a maior participação no PIB dessas economias. Tradicionalmente, com o processo de industrialização de um país, ocorre a tendência de migração de um número expressivo de trabalhadores do setor primário para o secundário. Isso acontece pela combinação de 2 fatores. Primeiro, a demanda, a necessidade das indústrias por mão de obra. E segundo, a mecanização das atividades agrícolas pela crescente utilização de maquinários produzidos pela indústria, o que gera o desemprego estrutural no campo. Conclusão: tanto nos países que se industrializaram ainda no século XIX, quanto naqueles que se industrializaram no século XX, de industrialização tardia como o Brasil, esse esvaziamento, essa diminuição da população economicamente ativa no setor primário se deu simultaneamente ao inchaço, ao aumento do setor secundário. Ou seja, a crescente industrialização absorveu boa parte dos trabalhadores afetados pelo êxodo rural, a migração campo-cidade. Em relação à Coreia do Sul, a população economicamente ativa não acompanha o mesmo percentual do volume representado pela participação do setor secundário no PIB. Nas economias industrializadas, o setor secundário é um forte gerador de riquezas, mas não é o que mais produz empregos. Se a oferta de empregos no setor primário também for pequena, boa parte da PA acaba buscando empregos no comércio ou na prestação de serviços. Essas atividades estão vinculadas ao setor
terciário. Então falaremos agora de um processo que vem ocorrendo na economia global, chamado de terciarização. Ou seja, o predomínio do setor terciário, tanto no PIB quanto na concentração da população economicamente ativa. O Brasil é um exemplo desse processo denominado terciarização. O setor terciário é o que mais cresce na atualidade, em geração de renda e riqueza e em concentração de trabalhadores. Esse fenômeno, diretamente associado à diminuição da geração de empregos no setor primário pela mecanização e nas indústrias também pela tecnologia, o desemprego estrutural, vem crescendo com automação, aumento de tecnologia. Denomina-se terciarização da economia. Trata-se de um desafio para a economia global, pois em muitos países o setor terciário não tem condições de absorver essa demanda, todos os trabalhadores, toda a massa de trabalhadores, nem de gerar tantos empregos quanto seria necessário. Esse é um dos principais fatores que contribuem para o desemprego estrutural, que se caracteriza, quando ocorre uma mudança na estrutura de serviço, na estrutura de produção. Caracteriza o mercado de trabalho no mundo atual, bem como para a expansão da economia informal. O que seria a economia informal? A economia informal é aquela que envolve ocupações que, por não serem formalmente registradas na carteira de trabalho de emprego, não resultam em contribuição fiscal, pagamento de impostos. Tampouco garante os direitos trabalhistas, como férias remuneradas, 13º salário, contribuição para a Previdência Social. Exemplos desse tipo de atividades são camelôs, vendedores ambulantes, artistas de ruas, guardadores de carro, prestadores de pequenos serviços, presente em todo o mercado de trabalho global. No Brasil também. Agora, contudo, esse processo de terciarização, a expansão do setor terciário, no entanto, não significa que os setores primários e secundários estejam sendo menos produtivos. As tecnologias atuais tornaram o campo e as indústrias muito mais eficientes que no passado, mesmo necessitando de um contingente menor de trabalhadores, ou seja, mesmo com o predomínio do setor terciário na economia, não significa que os setores primário e secundário deixaram de ter importância na composição do PIB de qualquer economia global, mas é uma tendência, como eu havia dito anteriormente, das economias desenvolvidas e das economias em desenvolvimento do predomínio do setor terciário. Inclusive, na parte final dessa nossa aula eu comento aqui, o setor terciário, a revolução do e-commerce, que seria o comércio eletrônico, É um bom exemplo que a apostila nos apresenta dados, números e fatos do aumento do setor terciário na economia mundial, na economia global, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu vou só ajustar aqui a tela. Isso. Deixa eu só ajustar aqui para a gente finalizar. E eu deixar para vocês o recado da importância das atividades, mais uma vez, da apostila, do caderno de atividades, para o reforço desses conteúdos, desses temas, e também nos nossos próximos encontros de lives e plantão de tira dúvidas, ok? Eu vou ficando por aqui. Beijo no seu coração.
Fui!